E a partir de agora, meus queridos e queridas ouvintes, você que está aí ouvindo a melodia, acompanhando o programa Espaço Mulher pelo 87,9, pelo rádio, agora você tem a oportunidade de ter, né, a opção de nos ver pelo Facebook ou pelo Instagram, Melodia Conquista, tá? Você indo na Melodia Conquista e agora você vai poder nos acompanhar, fazendo comentários, fazendo perguntas, porque o tema de hoje, gente, é muito importante. Ultimamente fomos surpreendidos ou abalados com uma notícia aqui em nossa cidade, que uma pessoa que durante muito tempo é serva do Senhor, serviu como líder cristão e foi acometido por um adoecimento emocional. É um assunto que repercutiu na cidade. Então, é muito propício a gente abordar isso aqui hoje com a psicóloga Iane Souza. Bom dia, Iane Souza. Bom dia, que bom estar aqui de novo com você, né? Bom dia para quem está ouvindo. É sempre bom estarmos juntos. Vou me apresentar como sempre, né? Isso, porque sempre tem algum ouvinte que não te conhece, Exatamente. né, Iane? Quem é Iane? Então, sou psicóloga, atuo na clínica há 9 anos, né? Atendo ali, tenho um consultório ao lado da Olívia Flores, perto ali no Candeias, né? Sim. Então, a gente pode fazer atendimento presencial, atendimento online, atendo adultos, né? E é um prazer sempre estar aqui. Há quanto tempo você já está aí atuando? 9 anos. 9 anos já. Sempre foi ali na clínica, no mesmo lugar? Clínica... Eu no início, estava com um consultório popular em outro bairro. Sim. Aí, ao mesmo tempo, no Centro Médico Otávio Santos. Sim. Aí, depois saí de ambos e vim para o Candeias. Ali na Therapy, ainda é ali? É do lado. Do lado a da gente não tem a Therapy. mesma parceria do Therapy de antes, né? Aí eu tô sozinha no do meu lado consultório. da Therapy. Aquela rua ali é a... Alziro Prates. Alziro Prates. Isso, no edifício comercial Elza Guzmão, né? Aí, Ah, sim, do ladinho. isso. E você já pode deixar o seu contato, porque daqui a pouquinho, quem está ouvindo, de repente, já sair de perto do telefone, do rádio. Uhum. E às vezes eu gosto que o ouvinte fale o seu endereço mais de uma vez por causa disso. O rádio é muito dinâmico, né? Uhum. A nossa comunicação aqui é bem rápida e dinâmica, e as pessoas que ouvem os pedaços, ninguém consegue ouvir tudo de uma vez. Uhum. Tá bom, então o endereço é ali na Alziro Prates, número 15. Aí quem quiser entrar em contato, né, ou pelo menos conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, saber um pouquinho sobre quem eu sou, a gente deixa assim um gostinho, né, de quero mais, porque no Instagram a gente não consegue falar muito sobre a profissão. É uma rede muito dinâmica, né, muito mais do que a rádio, porque é uma coisa muito assim, você está rolando, você tem rolagem infinita. Então, infelizmente, eu não posso mostrar muito, mas a partir dali já dá pelo menos para poder saber onde trabalha, como conversa, como então, no Instagram, faz, quem né? quiser te procurar, te acha Iane com H. Psicóloga. Iane.psicóloga. É um nome diferente, gente. É H-I-A-N-N-E. Então, vamos. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a saúde mental dos pastores. Mas... os pastores precisam se preocupar com isso, Iane? Eles se preocupam mais com a vida espiritual, né? Fale um pouquinho o que você tem para dizer sobre isso. Assim, o fato de se preocupar muito mais com a vida espiritual traz também um afastamento, às vezes, uma alienação da importância que existe de cuidar da saúde emocional, né? E muitas vezes os pastores, os líderes, né? Eles acabam focando tanto no cuidado do outro que se esquecem de si. E é muito importante, Rose, que esses líderes olhem para as áreas que eles têm na vida. Que não é só uma. Não é só uma. Ótimo. Então, assim, é muito comum que eles se esqueçam de si, porque é o tempo inteiro um membro ligando, pedindo, perguntando, e é velório para fazer, é aniversário para ir. Na minha família tem 2 pastores, assim, que uma hora tá numa festa de casamento, por exemplo, vai visitar um bebê que nasceu, dali já vai para um velório. Exatamente. Um dia só. Então, é muito corrido e é muita doação ao outro. Isso é lindo, né? Faz parte do ministério mesmo. Só que se a pessoa, se esse líder ou se essa líder, né, não acabar olhando também, distribuindo a sua energia de vida para outras áreas, ela fica excessiva em uma só, claro, os outros vão ser sempre muito beneficiados com isso, mas a saúde mental dessa pessoa vai acabar definhando em algum momento, né? E sim, os pastores adoecem,
né? A gente tem aí as pesquisas que mostram que mais da metade dos pastores já apresentam alguma demanda. Gente, isso aqui é sério. Ela está falando de estatística. Já apresentam alguma demanda, né, de adoecimento emocional, porque assim, as pessoas geralmente têm a ideia de que o adoecimento é algo sempre grave, só grave quando é grave. E só dá atenção quando é grave. Exatamente. Mas o adoecimento pode ser, começa sutilmente. Exatamente. Então, é bom que o próprio líder, eu vou falando assim mais no masculino, mas abrange também as mulheres, tá? Então, assim, se o líder, ele já tem essa facilidade de olhar muito para o outro, então já tem esse prejuízo, muitas vezes, de não olhar para si. Às vezes, a gente tem também a questão da membresia, das pessoas que estão à volta, que são cuidadas por esse líder, que às vezes não reconhecem muito bem as necessidades emocionais desse líder, né? Olha, gente, outro ângulo para a gente estar olhando. Não apenas ela está falando para o líder se cuidar, se olhar, mas também para esta membresia ou para estes que são cuidados. Também voltar o olhar para esse líder. Observar. Porque às vezes só suga e não para. Meu pastor ou minha cuidadora aí. Porque tem grupos que são cuidados por um líder que não necessariamente... Não tem um título de pastor, né? Isso. Ele está dando algum sinal de enfraquecimento emocional, de algum abalo emocional? As pessoas geralmente não se preocupam com isso. Isso é importante, né? Pergunte como você está, fulano, como você está, fulana. E ouvir. Perguntar e ouvir. E dar atenção. E não só aquela perguntinha básica. Como vai? Tá tudo bem? No automático, bem. Aí, né? Vai-se embora, não. Mas uma escuta diferenciada. Sim, ter interesse em saber como o seu líder está de verdade, né? E oferecer o seu ouvido, oferecer o seu apoio. Você está precisando de alguma coisa? Porque, assim, a gente muitas vezes tem aquela referência, né? Aquela pessoa é minha referência de vida. Então, sempre que eu estiver atordoado, eu vou lá e corro para essa pessoa. Mas e quando ele também não estiver bem, ele vai correr para quem? Mas e pastor e líder também fica assim? Com certeza. Por quê? Porque já que ele é tão bem preparado para cuidar de pessoas, para lidar com a dor do outro, como é que é isso? Explica melhor. Você vai explicar depois do apoio comercial. Tá já certo. Chegou o momento do apoio cultural. Líder também adoece mentalmente? Um líder, um pastor, um obreiro, uma obreira de igreja que está aí cuidando de pessoas, visitando, dando assistência, pastoreando, também pode ficar depressivo? Vamos falar sobre isso. Então, vamos para o nosso intervalo e a gente volta. Enquanto isso, compartilhe aí a nossa live de hoje, você que está na escuta. Vai lá para o Facebook e também, se você tem alguma pergunta, pode fazer pelo 3201-8071, que é o nosso WhatsApp aqui da rádio, ou então faz lá mesmo pelo Facebook. A gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol, com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela.
Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Mussarela pé soberanço quilo, R$29,90. Massa com espaguete gambeleira 400 gramas, R$1,95. Coxa com sobrecoxa de frango congelado quilo, R$9,80. Válidas até 3 de agosto. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de fogo de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet choque da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Dia da feijoada, saladinha, o peixe frito. Também é dia de combater o mosquito. Dia do sertanejo, do pagode. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada, o videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta aqui hoje com esse bate-papo maravilhoso com a psicóloga Iane Souza. E você que está só no rádio pode correr para o Facebook ou para o Instagram. E o tema de hoje, parece que é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no programa. É mesmo? Iane. A saúde mental dos pastores. Importante. Você estava falando que pastor também adoece. Adoece por quê? Eu vou falar uma coisa que vai soar assim meio óbvio, mas vamos entender. Sim, sim. Pastor é humano, líder é humano. Mulheres pastoras, mulheres líderes, obreiras, obreiros, né? São humanos. Só que a gente muitas vezes está lidando com eles, né? Como liderados, e a gente se comporta como se não soubesse que eles são humanos. A gente sabe disso, mas na hora de se comportar, a gente age como se eles tivessem o dever de serem sempre aquela fortaleza, né? Então, sim, e até os próprios líderes, né? Eles acabam também se exigindo muito. Tem uma autoexigência muito grande, uma autocobrança. O corpo está pedindo para parar e eles continuam Exatamente. insistindo. E às vezes não respeitam nem um dia de descanso, né? Não respeita o sono. Não respeita o sono. Então, às vezes, fala assim, não, toda segunda-feira é meu dia de descanso. E aí, continua indo fazer tantas e tantas coisas, resolver coisas que podem ficar para outro dia, né? Então, assim, essa pessoa que está nessa liderança, ela vai precisar se atentar para o que faz parte da minha vida, além do ministério, né? Eu preciso, sim, dedicar energia nisso. Eu posso, sim, engrandecer a Deus fazendo essas outras coisas. Isso é o X da questão. A pessoa pensa que servir a Deus é só ali no seu fazer profissional. De ministério, né? Isso. Mas não, o ministério... Cuidar de si também faz parte, porque a gente não existe só numa área, a gente é um todo, né? Então, é como se fosse uma pizza, né? Que a gente tem várias partes para completar uma pizza, então a gente não pode ficar presa numa só. Então, se você tem um ministério lindo, que você se identifica, que você se dedica, então isso também precisa ecoar, precisa refletir em outras áreas, e você tem que ter o seu lazer, tem que ter dedicação à sua família, né? Olha aí, isso dá só um tem programa, que ter férias. só isso aí. Só isso aí já dá um programa. A vida pastoral também tem que ser cuidada dentro de casa. Ele tem sua família. Como vai seu relacionamento com sua esposa e filhos? Sim, porque tudo começa aí. O que adianta, então, ganhar, né, um grande desempenho, conquistar um grande desempenho no ministério e em casa está tudo definhando? Não é para estar tudo sempre perfeito, porque a família tem altos e baixos, né? Mas, assim, precisa levar o ministério como iniciando na família. Se iniciando na família, né? Não só para você investir ali, mas também para você colher os frutos, para você ter prazer na área familiar, para que a família seja o seu refúgio também, né? Para que não exista, como é bem comum de encontrar, líderes que acabam meio que fugindo para o ministério, porque em casa não está muito legal, então ele vai se satisfazer fora.
né? Em se dedicar, em correr atrás, e ele é excelente, ela é excelente nisso. Mas, às vezes, em casa não está conseguindo. E aí, isso vai ficando para debaixo do tapete, E uma hora, a doença mental acaba acontecendo, né? E a doença mental, como a gente começou a falar no quadro anterior, né? Não é só algo grave, né? Então, quando a pessoa já começa a ficar ali, por exemplo, tá? Não precisa ter todas as características que eu vou falar. Pronto, vamos aos sinais. Mas então, você que está aí nos ouvindo, seja líder ou não, preste atenção a esses sinais. Sim. Para identificar se a saúde emocional já está sendo afetada. Sim. Então, se você percebe que já há dias, semanas ou até meses, né, tem perdido o sono, tem ficado inquieto, tem ficado sem concentração, tem perdido até aquele prazer de antes em fazer aquelas coisas que fazia. Se às vezes a pessoa ela está até com a alimentação afetada, de estar sem fome, ou está comendo demais, se você perceber algo diferente do habitual no seu comportamento e aquilo já dura dias, semanas, meses, você percebe que está havendo uma sequência nesse comportamento e que não está melhorando, continua igual ou até piorando, né? Perdendo o sono, às vezes irritado demais. Irritabilidade. No público sem masculino sentir é mais prazer comum. Isso. Nas coisas simples da vida. Isso. Às vezes até com uma certa fobia de estar no meio das pessoas. Está forçando a natureza para estar ali naquela vida social. Aí às vezes está sorrindo e ninguém imagina que aquela pessoa está em alto sofrimento, né? Então o que é importante para esse líder, para essa líder? Peça ajuda. Peça ajuda. Eu sei que quem é referência assim para um público, para um grupo, pode ter um pouco de dificuldade, um pouco de resistência. Aí vem a vergonha. Ai, o que eles vão pensar de mim? E se eles ficarem sabendo que eu também estou com esse problema? Então, se vulnerabilize, né? Se a resistência sua for muito grande, se você nunca fez isso na vida de pedir ajuda, então comece a pensar em alguém de confiança com quem você possa começar esse processo de pedir ajuda, né? Isso, seja um ente querido, da família. Olha, eu estou passando por isso. Não esconda. Sim. Você falou disso, eu estou lembrando de um caso que a gente acompanha. Ela pediu ajuda a uma irmã de sangue, porque essa irmã, ela falou assim, olha, minha irmã é a única que me vê como ser humano. Olha, que frase bonita. Ela me vê como ser humano, então eu consigo chorar para ela, mostrar minha dor para ela, mas lá na igreja, no púlpito, eu tenho que parecer que eu sou 100%. Ela diz que ela consegue desabar perto da irmã, mas lá no púlpito, no dia a dia, na igreja, ela diz, Rose, eu atendo as pessoas, demonstro força, mas eu só desabo mesmo e mostro toda a minha fragilidade emocional assim, uma pessoa de confiança. É bonito quando a gente vê alguém enxergando o outro como ser humano. O que é isso na prática? É permitir que o outro chore, é permitir que o outro seja frágil, esteja fraco em alguma área, seja vulnerável. Não esperar que aquela pessoa tenha toda aquela força que um dia ela teve. Isso. Às vezes a pessoa ela já incentivou tanto alguém, mas chega um momento que ela não tá forte para conseguir colocar aquilo em prática, que ela ensinou para alguém, que ela mostrou para alguém. Né? Então, o fato de o pastor, de um líder, enfim, né, obreiro, fazer uma pregação, fazer uma palestra, fazer um grupo, fazer um aconselhamento e tudo mais, e falar de coisas lindas e que incentivam, não significa que ele vai conseguir colocar aquilo 100% em prática. Eita, fala, né? Ajuda todo mundo, mas para ele aquilo não faz sentido. Nem sempre, porque às vezes a gente precisa receber cuidado. Receber. Né? Precisa desse outro. Do né? outro, exatamente. O pastor, o líder, a líder, eles não são, os obreiros, né? Não são autossuficientes. Então, qualquer líder também precisa de um cuidado, de um acolhimento, precisa estar debaixo das asas de alguém de vez em quando, ou sempre, né? Você está falando aí que é importante que esse líder, esse obreiro, esse pastor, essa pastora reconheça que é humana. Sim. E que ela não é ele não é um super-homem, ela não é uma super-mulher, não é? E tem aquela questão que eu já ouvi de alguém, eu tenho observado, a síndrome de Deus. A pessoa acha que pode resolver tudo. Verdade. E ser bonzinho e boazinha para todo mundo, quer dar conta de tudo, não é verdade? Sim, e às vezes tem também uma outra questão do líder estar assim, querendo, uma questão vaidosa, né? Sim. Querendo mostrar sempre que o seu ministério tá crescendo, tá funcionando. E aí, às vezes, tem uma certa dificuldade de compartilhar com outras pessoas que têm a mesma função, né? Dificuldade de compartilhar. Lembrei aqui de Moisés, que queria dar conta de tudo. Precisou que alguém falasse, Moisés, você tem que dividir aí. E aí tem Foi gente o sogro dele, Jetro.
Moisés, divide aí essa carga, tá muito pesada para você. Aí, às vezes, tem a ver com se sobrecarregar demais, né? Achar que pode fazer tudo. E, às vezes, tem a ver com medo do julgamento. Medo do julgamento. Né? Então, o que assim, vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Especialmente vão ver minha fraqueza. Sim, especialmente de um líder para outro. Né? Então, assim, é bom que se estimule que esses líderes se encontrem de vez em quando para falar sobre suas vulnerabilidades. Não só para falar, tá funcionando isso na minha igreja, no meu grupo. Isso, não para falar só das coisas boas que estão acontecendo, mas bem falar das dores, mas para isso? falar das dores, das dificuldades. Então, é importante ter alguém, não só pedir ajuda, mas ter alguém que dê sempre assistência, porque o pedir ajuda passa a impressão de que a pessoa ela vai estar... numa situação difícil, né? A gente pede ajuda quando a gente não tá legal, ok. Só que também é importante, mesmo a gente estando bem, a gente ter alguém para estar sempre compartilhando, porque isso vai prevenir que a pessoa chegue a um nível de adoecimento. Eu não vou dizer que está garantido, né? Isso. Porque existem vários fatores que têm que contribuir, mas um deles é estar sempre dividindo com alguém as suas dores. Achar alguém, encontrar alguém, até mesmo no próprio ministério, de pessoas que têm um ministério parecido, né? De encontrar nessas pessoas um lugar para se vulnerabilizar, para dizer, olha, perdi o sono com tal coisa, eu não estou conseguindo confiar em Deus hoje, me ajuda, né? Eu preguei ontem sobre confiança em Deus, mas eu não estou conseguindo hoje, eu quero conseguir, mas eu sou humano, não estou dando conta, preciso de apoio. Então, não só pedir ajuda, mas assim, compartilhar das oscilações comuns da vida, mesmo antes de chegar a um estado grave, a um adoecimento, né? Querida Iane, que coisa interessante tudo que você está falando. Gente, estamos aqui conversando com a psicóloga Iane Souza e ela está trazendo esse tema de hoje que é inédito aqui no programa, a saúde mental dos pastores. Iane, vamos organizar aqui nossa live porque eu quero que você fale essas últimas palavras e nós vamos filmar. Coloca aqui para mim. Vamos lá. Isso. Ok. Agora nós vamos posicionar aqui direitinho, que eu não consegui aqui. Certo, coloco para você. Vamos aí. Enquanto isso, você que tem, quem sabe, um comentário, faça o seu comentário. Aquele último comentário que você colocou ali, deixa eu ler. A Marisete está lá na escuta e nos acompanhando. E ela disse, bom dia, Rosiane, Deus continue abençoando suas vidas. Muito bem, obrigada, Marisete. Então, para terminar o nosso programa, querida, você vai olhar nessa câmera para a gente deixar esse vídeo gravado lá no nosso Instagram. O que este líder, essa líder, esse pastor, essa pastora deve fazer diante de um adoecimento mental? Vamos fechar aí com as coisas bem práticas do dia a dia. Certo. Você disse há pouco instante para mim, assim, em off, que a primeira coisa é pause. Vamos começar por aí. Então, descanse. Mesmo antes de você chegar no adoecimento, mesmo antes de você apresentar aqueles sinais que eu falei agora há pouco, né? De perder sono, de ficar muito preocupado constantemente, de ficar sem concentração e tudo mais que nós já falamos, né? Mesmo antes, pause, descanse, peça ajuda quando algo não tiver ao seu alcance, reconheça a sua limitação, reconheça que existem questões que você não vai dar conta e tudo bem, né? Foque em outras áreas da sua vida também, distribua a sua energia para que você não fique existindo muito mais no ministério do que em outras áreas, tá? Porque você é uma pessoa completa, inteira, você não é um pedaço, né? Então, se a gente olhar para uma pizza, temos vários pedaços. Então, observe que o ministério ele não se limita a cuidar das pessoas que Deus te deu. E um pastor e uma pastora pode ter um lazer? Sim, deve ter lazer, deve ter férias. Sim. Isso é importante. Se você já chegou num nível de adoecimento em que a sua vida já está disfuncional, você percebe que existem prejuízos acontecendo e que você está precisando, olha, assim, muito importante, Rose, você está precisando se esforçar demais para dar conta das coisas que você já fazia. Então, isso é um sinal. Se você percebe que você fazia com muito prazer, muita alegria, muita leveza, de repente você está fazendo um esforço maior. Esforço muito grande. Então, você já está provavelmente num quadro de adoecimento que você precisa de ajuda, né? Então, não espere ficar mais grave, não espere correr um risco, né? E não espere que outros prejuízos aconteçam. Então, procure a ajuda de um profissional e também de pessoas que você possa contar, com quem você possa conversar, líderes também que possam te passar ali algum conselho, mesmo que você já tenha dado milhares de conselhos na vida. Não é sobre saber ou não saber, é sobre ser cuidado. É sobre você se aconchegar ali no acolhimento de alguém, é sobre isso.
Então, peça ajuda, descanse e reconheça a importância de estar com um psicólogo que saiba o que está fazendo, porque muitas vezes os conselhos, os acolhimentos, eles são muito importantes, mas eles não vão tratar quando você já está adoecido. E aí, às vezes, vai precisar também de um acompanhamento psiquiátrico. Psiquiátrico, às vezes, tudo sim, bem, tudo bem. Um suporte medicamentoso Sim. nesses momentos de crise vai ser muito útil, muito necessário. Muito útil. E lembrar que você pode, né? Você pedindo ajuda não significa que você fracassou no seu ministério, não tem nada a ver com fracasso, tem a ver com você reconhecer as suas limitações, assim como as pessoas que você lidera, você não indica. Muitas vezes eu vejo líderes indicando um psicólogo, mas às vezes não vai. Né? Sim, muito bem. Gente, o nosso tempo esgotou, mas hoje foi apenas uma introdução. A gente precisa voltar para a parte 2 sobre esse tema, Yane, pois nós temos sido surpreendidos com muitos casos de adoecimento mental, abalo emocional na vida de líderes, aliás, de todo mundo. Todos são humanos e ninguém está livre. Não esqueçamos que Elias era um homem de oração, um profeta de Deus, mas era sujeito a tudo que qualquer ser humano possa enfrentar. E ele também passou por esse estado depressivo ao ponto de desejar a morte. Sim. E a gente sabe que muitos não somente desejam, mas no momento de grande dor, de grande angústia, até intentam contra a sua própria vida. Isso é um caso, é uma história, uma situação que entristece a gente, então é possível a gente falar mais sobre esse assunto. Vamos falar mais. Então vamos nos despedir, fica à vontade. Então é isso, gente. Foi um prazer falar sobre esse assunto, né? Me procurem pra gente conversar um pouco mais. Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Me manda um WhatsApp. Mais uma vez, seu Instagram, o pessoal quer te procurar. Iane.psicóloga, com H e 2 N's, tá? E meu WhatsApp 77988458752. E a gente pode conversar a respeito, você pode me fazer perguntas, tirar suas dúvidas, tá certo? Muito bem. Obrigada, querida Yane. Agora a gente vai para o momento final do programa, que é o momento da oração. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Mais uma vez a gente vai frisar, vai repetir. Se você é líder, está vivendo esse momento assim de abalo emocional, procure ajuda. Procure ajuda profissional ou alguém que possa te oferecer algum tipo de apoio inicialmente, mas é importante também ter acompanhamento ou medicamentoso ou só psicoterápico. Então vamos orar, falar com Deus, agradecer por mais um dia, por mais um programa. Obrigada, Deus de amor, Deus bondoso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos consolado, nos admoestado pela Tua palavra, tem nos dado mais luz, mais conhecimento a respeito dessas questões que muitas vezes eram tabus no nosso meio. Ó Deus, obrigada pela Tua serva, Yane, que tem se dedicado a estudar o comportamento humano, a mente humana, e tem se dedicado a ajudar pessoas, Senhor, em algum tipo de sofrimento mental. Obrigada, Deus, pela vida dos psicólogos que o Senhor tem dado essa oportunidade de estar dando esse suporte para as pessoas, Senhor, em momento de sofrimento psíquico. Obrigada, Deus. Nos ajude a continuar esse trabalho de ajudar pessoas e também nos fortaleça. Eu oro pelos líderes, pelos pastores, que eles sejam, meu Deus querido, guardados por ti, protegidos, livra-os do mal e dá a eles cada vez mais esse entendimento que eles são humanos e que precisam também de ajuda. Fica conosco, Pai, nos ilumine, que o Espírito Santo esteja nos guiando a toda a verdade. Em nome de Jesus, te oramos, agradecidos. Amém. Amém. Agora a gente se despede. Obrigada, Yane, e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvintes. O Espaço Mulher volta amanhã.